Shalom, shalom, queridos. Jesus é o Senhor. Estamos um dia bendito, um dia observado pelo trono, porque o seu povo está de joelhos nesta nação, a favor do planeta Terra, a favor da cura desta terra. Olhe o que a Bíblia declara. Em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha diante de mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Por isso, derramei minha indignação sobre eles. Eu os consumi com o fogo do meu furor. Fiz com que seu caminho lhes recaísse sobre a cabeça, diz Yahvé Deus. Pois é, meus queridos, o nosso Deus deseja ardentemente fazer o melhor para o nosso país, o melhor para o planeta Terra. Ele deseja cumprir os seus eternos propósitos. Mas é necessário que o intercessor se levante da terra. Porque o intercessor é alguém que é lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro. É alguém que crê nas promessas de Deus. É alguém que concorda com Deus. É alguém que chama a existência das promessas de Deus. É alguém que não dá descanso aos seus próprios olhos. E não dá descanso ao nosso Deus, até que Ele estabeleça os seus eternos propósitos. E Ele quer estabelecer os seus eternos propósitos a favor da nossa nação, chamada Brasil, e a favor das nações da terra. E, querido, hoje é um dia de oração, é um dia de clamor, é um dia de nós segurarmos as pontas do altar. E eu gostaria de lembrar a vocês o nosso pai na fé, Abraão, o chamado amigo de Deus. Abraão, ele estava debaixo, lá no capítulo 18 de Gênesis, a Bíblia declara que o nosso pai Abraão estava assentado, assentado debaixo da árvore. E ele descansava debaixo dessa árvore. O calor era intenso naquele dia. Mas Abraão avista de longe a quem? Ele avista 3 peregrinos chegando, 3 homens, 3 visitantes, 3 estrangeiros. Ele não sabia que aqueles estrangeiros eram enviados de Deus, eram anjos do Senhor. Mas ele, como um bom hospitaleiro, ele recebeu com alegria aqueles anjos. E aqueles anjos trouxeram notícias maravilhosas a Abraão. E a primeira notícia foi o cumprimento de uma promessa. Foi que o tempo da promessa estava próximo de se cumprir. E aquele anjo anunciou que daqui a um ano Sara ficaria grávida. Que coisa tremenda. 24º ano. O anúncio chegou. A promessa vai se cumprir. A promessa vai chegar. Olha, no próximo ano você será pai. No próximo ano vai se materializar
tudo aquilo que eu lhe prometi. A visão que eu mostrei a você, das estrelas dos céus, dos grãos de areia da praia, essa visão vai ser materializada. No próximo ano, sua esposa Sara será mãe desse filho Isaac, que eu já comuniquei ao seu coração. E olhe, queridos, essa foi a grande notícia. Mas a segunda notícia foi dada, sabe por quê? Porque o Abraão insistiu em permanecer com os anjos. Olhe o que a Bíblia declara no versículo 16. E os homens levantaram-se dali e olharam os lados de Sodoma, e Abraão foi com eles para encaminhá-los. Olha, Abraão seguiu aqueles anjos para orientá-los, para dizer, olha, é por este caminho que vocês chegarão a Sodoma. E o que acontece? Naquele momento, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, porque havia 3 anjos, um era Jesus, teofania, Jesus pré-encarnado, e 2 eram os anjos que trariam juízo às cidades de Sodoma e Gomorra. E o anjo do Senhor falou: esconderei de Abraão o que faço, visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas? Porque eu o escolhi, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua futura descendência que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. E o Senhor acrescentou: porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou, e o seu pecado se agravou muito. Descerei agora e verei se tudo o que eles têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim. Se não for, saberei. Então os homens, virando-se, foram em direção a Sodoma, mas Abraão permanece em pé diante do Senhor. Olha que coisa interessante. Os anjos prosseguiram na sua caminhada. E o nosso pai na fé, Abraão, poderia muito bem retornar. Ele deveria retornar para fazer uma grande festa juntamente com Sara. Afinal de contas, a grande notícia chegou: no próximo ano você será pai. Mas não, havia uma grande notícia, uma grande alegria no coração de Abraão. Mas ele ficou sabendo que Deus haveria de julgar as cidades de Sodoma e Gomorra. Então, Abraão, por um tempo, abafou a sua alegria. Por um tempo, esqueceu dessa boa notícia. E ele se preocupou intensamente pelos moradores de Sodoma e Gomorra. Ele se preocupou intensamente com o seu sobrinho Ló e toda a sua casa. Vejam vocês, meus irmãos, que coisa tremenda. O intercessor, ele tem entranhas de misericórdia. O intercessor se compadece. O intercessor pensa no outro como se fosse ele. O intercessor leva as cargas do outro como se essas cargas fossem dele. Então veja, a presença dos anjos era importantíssima, mas a presença de Deus é superior. Anjos podem ir embora, Deus não pode jamais. E Abraão sabia, os anjos foram embora, mas Deus está aqui. E eu vou permanecer na sua presença.
E o que nós temos aqui? Temos uma intercessão poderosíssima a favor dos moradores de Sodoma e de Gomorra e das cidades circunvizinhas. Todas elas estavam ameaçadas pelo juízo de Deus. Mas o nosso pai Abraão foi buscar a face do Senhor a favor de um povo que ele não conhecia, a favor de um povo que não era seu parente, seu povo. Mas ele buscou a face do Senhor, não só a favor de Ló, mas a favor de todos os habitantes daquela região. E queridos, o mundo está sob ameaça, o mundo está sob juízo, o Brasil está sob juízo. E chegou o momento de nós nos levantarmos como nosso pai Abraão e ter entranhas de misericórdia, compaixão. Há muitos lares sofrendo. O pessoal do enfrentamento, os médicos, enfermeiros, todos aqueles que trabalham diretamente com pessoas enfermas, eles estão correndo perigo de vida. Os garis, os militares, recepcionistas, o pessoal que trabalha na cozinha, na administração, todos que estão envolvidos com o trabalho hospitalar, esses estão dando a cara para bater, estão correndo risco de vida. Eles estão sendo intercessores. E nós, o povo de Deus, precisamos deixar os nossos prazeres de lado, deixar as nossas boas notícias descansando por um pouco, porque agora é tempo de pensar no Brasil, agora é tempo de pensar nas nações, agora é o tempo de pensar naqueles que estão sofrendo, é tempo de pensar nesse planeta e nós precisamos interceder. Veja o que Deus disse: eu busquei um homem que pudesse estar na brecha em favor desta terra e não encontrei. Sabe por que Ló foi salvo? Foi arrancado de Sodoma e Gomorra, porque houve um intercessor que segurou as pontas do altar a favor dele. E enquanto você ora, enquanto você intercede, milhares de pessoas são abençoadas, porque o Espírito Santo de Deus, que é o intercessor dentro de você, envia esta intercessão ao trono da graça, onde o nosso intercessor no céu, Jesus, está também intercedendo em concordância com o Espírito Santo. E o Pai, por causa da mediação do Senhor Jesus, irá fazer grandes coisas a favor do Brasil, a favor do planeta Terra, a favor da sua família, a favor da igreja, a favor do governo. Nós não sabemos quais os projetos de Satanás. Nós não conhecemos as tramas malignas, mas o meu Deus conhece todas as tramas malignas. O meu Deus sabe como desbaratar os amonitas, os moabitas e os moradores do monte Seir. O nosso Deus Yahvé sabe como envergonhar Aitofel. O nosso Deus Yahvé sabe como tirar de ação Absalão. O nosso Deus Yahvé tem todo o poder. Amém. E nós precisamos, neste dia, segurar as pontas do altar. É um dia histórico, é um dia profético.
Este dia foi gerado com muitas lágrimas. Este dia foi gerado, meus irmãos, com muitas orações. Quantas orações deste país, quantos atos proféticos, quantos decretos foram emitidos nos céus do Brasil. Meu Deus, quantas marchas de oração, quantas marchas de louvor, quantos ministérios, N's, se levantaram neste país para chamar a vontade do nosso Pai Yahvé nesta terra. Então, o que estamos vendo hoje, meus irmãos, é resultado de muitas orações, é a materialização de uma promessa. Eu me lembro perfeitamente, estávamos lá em Recife, 1990, eu acho que foi isso, foi na década de 90, a apóstola Valnice, na época era missionária Valnice, estava fazendo um rally de oração. Aquela quadra do Salesiano completamente lotada. E eu estava lá, apesar de não morar em Recife, morava em João Pessoa. De quando em quando Deus me dava a graça de escapar para estar nesses moveres do Espírito Santo. Porque quem tem sede de Deus, busca a Deus. Amém. Quem tem sede de Deus, vai onde a unção de Deus está. Amém. E sabe de uma coisa? Eu estava lá. E nós estávamos orando naquela época pelos candidatos, né? Nesse período aí, Collor de Mello, Afite Domingues, todos eles eram candidatos à presidência da nação brasileira. E queridos, no momento em que a apóstola Valnice se ajoelhou, foi se ajoelhando para clamar pelos candidatos. Deus falou, claro. O Espírito Santo ministrou ao coração dela e ela parou no ar. Ela não sabia se levantava ou se completava o círculo até chegar no chão e se ajoelhar. Ela ficou no ar. E todos nós ali observando o que Deus iria trazer. E Deus trouxe, dizendo: tire os olhos desses candidatos. Nenhum deles é meu servo. E disse que a redenção do Brasil estava nas mãos da igreja. Amém. E eu lembro que ela mandou que nós abríssemos as nossas mãos, tá? E naquela fezinha pequenininha daquela época, que nós não acreditávamos mesmo, não, gente. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, tivemos que ouvir muitas vezes. Ela diz: olhe para as suas mãos. E nós olhávamos para as nossas mãos. Diga a redenção do Brasil, a cura do Brasil está nas minhas mãos. Falem, Deus está sarando a nossa terra. E começou a profetizar. E eu cansei de ouvir dizendo que nós teríamos um dia um presidente que haveria de convocar a nação para jejuar, para buscar a Deus. Amém. Meus irmãos, nessas 3 últimas eleições de presidente, eu fiz jejum. Eu jejuei 40 dias, depois mais 40 dias, e esse último 30 dias. Eu tenho no meu espírito registrado o que Deus falou. Eu tenho registrado palavras claras. Então, eu sei que hoje é um dia histórico. Eu sei que hoje é um dia profético. Eu sei que é o nosso Deus Yahvé que está se movendo. Aleluia. Em toda a pátria brasileira. Aleluia. A igreja, independente do presidente, nós continuaríamos orando. Mas o chique de tudo isso é que Deus levantou a autoridade máxima para dizer a Satanás que quem manda nessa nação é Jesus Cristo de Nazaré. O governo do Brasil pertence a Jesus Cristo de Nazaré.
toda autoridade, todo poder na nação brasileira pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Desde o dia em que o presidente da República abriu a sua boca declarando: Deus acima de todos, Deus está acima de todos, não temos o que temer. O nosso Deus tem os olhos sobre a nação brasileira. A nação brasileira é celeiro de missões. Amém. A nação brasileira vai chegar a ser uma das nações mais ricas do mundo inteiro. Amém. Deus reservou o solo desta nação, um solo rico. Nós temos sol o ano inteiro, nós temos plantio o ano inteiro, nós temos colheita para alimentar o mundo inteiro. Mas essa colheita que alimentará o mundo inteiro não é só, queridos, de pão material. Nós temos uma colheita de pastores, de apóstolos, de evangelistas, de profetas, de missionários, de homens e mulheres ungidos de Deus, que levarão esta palavra na unção do Espírito Santo, com ousadia, com poder, com autoridade, levando na proporção que Jesus expressou na sua palavra em Mateus 28, de 19 a 20, quando ele disse que devíamos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A igreja brasileira, esse celeiro de obreiros cheios do Espírito Santo, comprometidos com Deus e com a sua palavra, esses obreiros irão no poder do Espírito Santo às nações da terra, pregando o verdadeiro evangelho, pregando exatamente o que Jesus mandou pregar, fazendo exatamente o que Jesus mandou fazer. Nós não seremos contaminados com o modernismo. Nós não levaremos ao mundo o evangelho de coach, nós levaremos ao mundo o evangelho vivo do Senhor Jesus Cristo. Nós alimentaremos as nações da terra com o pão vivo que desceu do céu. Amém. Eu lembro que quando a pastora Cláudia veio para o Brasil na primeira vez, lá em Porto Seguro, o primeiro, no ano 2000, 500 anos do Brasil, eu estava lá, e ela profetizou a favor do Brasil, declarando que o Brasil era uma flecha polida nas mãos de Deus, e que o Brasil iria à frente dos seus irmãos. E eu tenho uma certeza, porque quando eu pisei meus pés pela primeira vez em 1999 nos Estados Unidos, Deus colocou um clamor no meu coração, um clamor que começou desde o momento que eu pisei no aeroporto de Los Angeles. E eu comecei a chorar sem compreender por que estava chorando, mas um peso de intercessão veio ao meu espírito. E naquela época o presidente era o Clinton. E quem vai nos Estados Unidos sabe que as fotos do presidente estão espalhadas, né? E aeroporto principalmente. E Deus disse: olhe para este homem. Eu disse: Senhor, é Clinton. Ele disse: é meu servo. Ore por ele. Eu comecei a chorar. Eu não tinha nada de paixão por Clinton. Mas o meu Deus mandou que eu orasse. Porque era uma autoridade dele na terra. Queridos, eu desci. E quando eu saí fora do aeroporto,
mais intercessão, mais peso de intercessão. E eu chorava. E o Espírito, eu disse, meu Deus, por que eu estou chorando? O povo vai ficar espantado aqui, porque as lágrimas não cessam de correr. O que está acontecendo? Aí Deus disse assim, agradeça-me pelos missionários que legaram o Evangelho à sua terra. E naquele dia eu pude agradecer a Deus pelos missionários que nos legaram o Evangelho, que foram enviados dos Estados Unidos para o Brasil. E não parou de chorar. E eu disse, agora, Senhor, o que é que tu queres? Ele disse, ore para que o fervor missionário retorne a esta nação. Porque Deus falou comigo, eu removi o manto de missões desta nação e entreguei ao Brasil. Aleluia. Eu não estou sendo nada de patriota. Eu estou declarando o que Deus falou. Amém. E eu tenho a certeza de que o meu Deus falou. E eu sei que Satanás tem muito ódio do Brasil. Eu sei que Satanás não deseja nada de nada, que as promessas de Deus se cumpram nesta nação. Mas o nosso Deus é fiel. Amém. O nosso Deus é fiel. E Ele vai cumprir todas as suas promessas. Ele vai manifestar o seu poder e a sua graça neste Brasil. Não há inferno que detenha os projetos de Deus e Yahvé para com esta nação. Amém. Os decretos que foram proclamados sobre esta nação, estes decretos estão de pé. Os atos proféticos estão de pé. As marchas de adoração, no Vale do Paraíba, pastor Elane, pastor Júnior, grande abraço, eu os amo. E ali nós proclamávamos, todo vale será levantado, todo outeiro será nivelado, e a glória do Senhor encherá todo vale. Eu sei que o Brasil é do Senhor Jesus. Amém. O Brasil é do Senhor Jesus, é do Senhor. O Brasil é do Senhor Jesus, é do Senhor. O Brasil é do Senhor Jesus, é do Senhor Jesus, é do Senhor Jesus. Cantamos muitas vezes, centenas de vezes, milhares de vezes, e temos cantado e profetizado que o Brasil é do Senhor Jesus. Queridos, se você se colocar na brecha, Deus irá ouvir a sua oração. O que nós precisamos é isso. Precisamos, sabe de quê? Precisamos de uma igreja obediente, de crentes obedientes, de crentes que têm visões proféticas. Amém. Que vê numa visão profética, que ouve numa audição profética, que anda num andar profético. Precisamos de crentes que não consultam a mente para obedecer ao Senhor, mas que o obedece prontamente. Eu sei que o mover de oração neste Brasil não parará até que Deus varra esta terra com um poderoso avivamento. Amém. Pode ter certeza que essa praga maldita vai ser removida das nações. Pode ter a certeza de que Deus está ouvindo o clamor na Itália, o clamor na Alemanha, o clamor na Inglaterra, o clamor nos Estados Unidos. Deus está ouvindo o clamor, sim, no México, no Canadá. Deus está ouvindo o clamor no Brasil. Deus está ouvindo o clamor lá no Paraguai,
Deus está ouvindo o clamor na China. Deus, porque na China tem uma igreja poderosa. O governo nem sabe disso. Mas ali está a maior igreja de Jesus Cristo no mundo. Pense que o comunismo vai ganhar esta batalha desde quando o meu Cristo Jesus é rei vencedor de todas as batalhas. Ele não só venceu as batalhas, ele venceu a guerra, ele esmagou a cabeça de Satanás. E o evangelho de Jesus Cristo há de ser pregado em todas as nações. Não tem comunismo que prevaleça contra a igreja. O Império Romano não prevaleceu. Ninguém prevalecerá contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é corpo de Cristo. A igreja do Senhor é autoridade no planeta Terra. A igreja do Senhor entra em todo lugar e em todas as nações da terra. Há um remanescente fiel que está clamando ao Deus vivo e verdadeiro, para que o Deus vivo e verdadeiro Yahvé remova a praga. E ele vai remover esse exército de amonitas, moabitas e moradores do Monte Seir. Esses exércitos não irão prevalecer. Esse Covid-19 não irá prevalecer. O poder da ressurreição está de pé. Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte. E proclamamos vida no planeta Terra. Proclamamos vida no Brasil. Proclamamos vida lá no continente africano, proclamamos vida na Oceania, proclamamos vida em toda a Ásia, proclamamos vida em toda a Europa, proclamamos vida na América Central, proclamamos vida na América do Norte, proclamamos vida na América do Sul, proclamamos vida no Brasil. Todos os prognósticos de Satanás caem por terra em nome de Jesus. Deus está acima de tudo e de todos no Brasil. E Yahvé está acima de tudo e de todos nas nações da terra. Ele é um Deus de propósito. Amém. E ele sabe o porquê está abalando as nações. Ele abala para que as coisas abaláveis sejam abaladas, caiam por terra, para que as coisas inabaláveis, as que são eternas, permaneçam. E haverá um mover de arrependimento, de norte a sul, de leste a oeste, em toda a nação brasileira. Haverá um mover de arrependimento nas nações da terra. Haverá um mover de arrependimento nos meios dos cultos e dos incultos, dos ricos, dos pobres. O nosso Deus está no trono. E quando ele abala para que os seus propósitos eternos sejam materializados, concretizados. E ele está no trono. Amém. E ele encontrou você, meu irmão, como intercessor. Ele encontrou a mim como intercessor. Ele encontrou um povo nesta terra que se prostra diante dele e declara: Deus Yahvé, os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Deus Yahvé, a nossa confiança está em ti. Deus Yahvé, não confiamos na força do braço, confiamos em ti. Amém. E porque confiamos em ti, o Senhor vai fazer maravilhas. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, vamos nos unir agora em oração? Amém. Vamos clamar pelo nosso país? Vamos pedir que Deus coloque pesos dele no nosso coração? Lágrimas de compaixão, de misericórdia pela nossa nação. Vamos clamar para que os céus se abram a nosso favor, para que
O nosso Deus, com seu poder, visite os hospitais. O nosso Deus visite cada casa nesta nação brasileira, trazendo paz, consolo, cura, libertação, arrependimento, trazendo a sua presença, trazendo o seu amor. Vamos pedir ao nosso Deus que os desviados retornem ao aprisco. Os filhos dos crentes retornem, ou melhor, se convertam a Jesus Cristo, nasçam de novo, sejam transformados pelo poder do Evangelho. Venha nos corações dos filhos dos pastores, dos filhos dos crentes, um temor sem precedente, para que eles retornem a Deus, para que eles se dobrem diante do Senhor e digam: Deus, eu quero te servir como meus pais te servem, eu me rendo a ti como meu pai e minha mãe se renderam. Eu não quero mais ser conhecido como filho de crente, filho de pastor, filho de presbítero. Eu não quero ser conhecido como alguém distante do teu reino. Eu quero andar na tua presença. Eu quero te conhecer. Eu quero nascer de novo. Eu quero fazer parte dessa grande família que é lavada e purificada pelo sangue do teu filho Jesus. Eu quero que Jesus lave-me de todo pecado. Eu receba Jesus como Senhor e Salvador. Vamos clamar, meus irmãos. Vamos clamar para que os desviados voltem. Vamos clamar para que o temor de Deus esteja no coração da imprensa. Vamos pedir a Deus que o temor de Deus aterrorize a imprensa. O temor de Deus aterrorize as autoridades. O temor de Deus entre nos quartéis. O temor de Deus entre nas prisões. Sabe aquele temor de Deus? Lembra que a Bíblia diz que Deus trouxe temor nas nações para que Jacó pudesse sair protegido com seus filhos de Siquém. Vamos pedir que Deus traga temor aos repórteres, aos âncoras. Não importa a empresa, que Deus traga temor nos corações. Aleluia. Que o nome de Yahvé seja temido nesta pátria. Nós precisamos ver os professores de universidade temendo a Deus. Precisamos ver, sim, esses alunos que não sabem discernir a mão direita da esquerda, que não sabe a cor do seu estômago, possa temer a Deus, que essa empáfida caia por terra, e venha o temor de Deus, venha o temor de Deus, sim, nas redes sociais, venha o temor de Deus nas universidades, venha o temor de Deus nos púlpitos das igrejas evangélicas, porque tem muitos pastores que ficaram de fora desse jejum, que não concordaram, só porque foi convocado por Bolsonaro e não faz parte da ideologia deles. Meu irmão, você é crente? Eu quero dizer para você que a sua Constituição é a do céu. A sua Constituição é a Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada está escrito que você e eu devemos orar pelas autoridades, as boas e as más, as corretas e as injustas. Viu? Deus mandou. Deus mandou. Então é para a igreja do Brasil estar de joelhos hoje mesmo, buscando a face do Senhor. Todo crente. Sabe por quê? Porque diante do Senhor ninguém está chegando como presbiteriano, como batista, como pentecostal. Ninguém está chegando como renovados, como neopentecostais. Todos nós estamos chegando como filhos de Deus, lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Amém. Nenhum de nós está apresentando a Deus a constituição da denominação.
Nenhum de nós está dizendo assim. Assim diz Calvino. Assim fala Armínio. Nenhum de nós está dizendo isso e não ousará dizer isso na oração. Você está indo na mediação de Jesus Cristo. Amém. O único mediador entre Deus e os homens. É no nome de Jesus que nós estamos unidos. É no nome de Jesus que nós estamos de joelhos. É no nome de Jesus que nós estamos clamando. Nós vamos ver o nosso país sarado, porque nós estamos clamando a um Deus vivo e verdadeiro. E Jesus declarou que tudo que pedirdes ao Pai, no nome dele, ele atenderia, ele faria. É nessa confiança que iremos orar. Pai, nós te louvamos e te exaltamos, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai e tu serás o nosso guia para sempre. Tu és o Senhor de toda a terra. Tu estás assentado num alto e sublime trono. Tu habitas em luz inacessível. Tu és incriável. Tu és eterno, misericordioso, bondoso, transcendental. Oh, tu és o Criador de todas as coisas. Céus e terra foram criados pela palavra do seu poder. A terra pertence a ti, Yahvé. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Senhor, tudo é teu. Tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Tu tens todo o poder, tu tens o controle nas tuas mãos. Tu és um Deus soberano. Tu sabes porque está chacoalhando as nações. Tu sabes porque está balançando a árvore. Tu sabes porque está chacoalhando a tua igreja. Tu tens propósito eterno para com cada um de nós. E os teus propósitos não cairão por terra. O Senhor cumprirá as tuas promessas. O Senhor declarou que nos predestinou antes da fundação do mundo para que fôssemos semelhantes à imagem do teu Filho Jesus Cristo. E esta palavra está de pé. A cada segundo o Senhor é lembrado desta palavra. Porque Jesus ganhou um corpo aqui na terra e levou para o céu. E Ele está na tua presença com as cicatrizes que Ele conquistou na casa dos seus irmãos. As suas vestes estão salpicadas de sangue, falando diariamente, constantemente, que o Senhor tem uma aliança de amor com o planeta Terra, tem uma aliança de amor com o Brasil, tem uma aliança de amor comigo, com os meus irmãos. E Pai, nós nos unimos a tantos irmãos nesse planeta Terra, a tantos irmãos neste país chamado Brasil, porque os nossos olhos estão postos em Ti. A nossa confiança não está na força do braço, Senhor. A nossa confiança não está na ciência. Sabemos que o Senhor dá sabedoria aos homens para descobrir remédios, ó Deus, para criar vacinas, e nós clamamos para que o Senhor continue dando sabedoria aos cientistas, dando sabedoria, Senhor, aos médicos para agir nas frentes de batalha que eles estão. Senhor, nós temos a certeza que o Senhor é o autor da ciência, mas a nossa confiança está em Ti, Yahvé. Em Ti, que és o Todo-Poderoso, Senhor Altíssimo, que nos ama, que é bom, que é misericordioso e que nesta manhã já renovou as suas misericórdias sobre nós. Senhor, nós clamamos para que o Senhor remova de sobre nós essa praga.
Assim como Moisés, que foi chamado pelo Senhor para fazer sinais e prodígios ali, Senhor, no Egito. E Moisés enviava a praga debaixo do teu comando. Mas, para que a praga fosse removida, Moisés orava, Moisés clamava e o Senhor atendia. Nós sabemos que só o Senhor é quem pode remover essa praga. E nós estamos clamando a Ti, Senhor, com o nosso coração contrito e quebrantado, com o nosso coração compadecido, porque essa compaixão é o Senhor que coloca. Nós estamos orando para que o Senhor mesmo remova essa praga, remova essa tempestade sobre nós, remova esse opróbrio que caiu sobre as nações da terra. Amém. Senhor, que os teus propósitos sejam estabelecidos, propósitos de arrependimento, de salvação, de quebrantamento, de rendição. Que toda soberba humana caia por terra, que o mundo, depois que o Senhor remover a praga, se levante dessa situação, submisso ao teu nome, submisso ao teu poder, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, por aqueles que estão no confronto do dia a dia, nos hospitais. Pedimos proteção para a vida deles. Eu sei que eles, ó Deus, estão correndo risco de vida. Eles têm medo de serem contaminados com esse vírus maldito. Mas, Senhor, tenha misericórdia dos médicos, tenha misericórdia dos enfermeiros, dos atendentes, tenha misericórdia do pessoal da limpeza dos hospitais, daqueles que trabalham, Senhor, na cozinha, administração, todos aqueles que estão envolvidos. Tenha misericórdia deles em nome de Jesus. Protege-os com o teu amor e graça. Protege-os com o teu poder. Estende a tua mão de misericórdia, Senhor, e impeça o corpo dessas pessoas serem contaminadas com esse vírus em nome de Jesus. Guarda os garis que têm trabalhado incansavelmente para manter as cidades limpas. Meu Deus, todos aqueles que estão trabalhando, os caminhoneiros, todos aqueles que estão, ó Deus, na frente de batalha, os militares, todo o Ministério da Saúde, Senhor, o ministro Maneta, toda a sua equipe, o presidente Bolsonaro, toda a sua equipe, Senhor, os governadores de estados, prefeitos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a tua misericórdia e oramos para que a tua mão de poder seja estendida. E este livramento venha, porque só poderá vir da tua parte. Senhor, nós pedimos também para que a tua igreja seja visitada. Que o Senhor revele o oculto e o escondido. Que o Senhor remova as escórias da tua igreja. Que o Senhor continue a purificá-la como a prata e como o ouro. Que sejamos levados ao fogo refinador. Que todas as escórias da nossa vida sejam eliminadas. Que nós, como igreja, reconhecemos a nossa falta e pecado. Que nós, como igreja, nos arrependamos diante do Senhor. Que nós, como igreja, nos quebrantemos aos pés de Jesus. Que aprendamos dele, da sua humildade, da sua mansidão. Que o Senhor retire os saús dos púlpitos. Que o Senhor limpe a igreja de toda impureza sexual. Que o Senhor limpe a igreja da corrupção. Que o Senhor limpe a igreja do amor ao dinheiro. Que o Senhor limpe a tua igreja, meu Deus, de todo o ensino gnóstico dos falsos mestres,
de toda a sutileza, de todo o engano, da teologia moderna. Que o Senhor limpe a tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus. Purifica a tua noiva, Jesus. Purifica com o teu poder. Senhor, converte os corações dos crentes a ti. Converte verdadeiramente o coração do teu povo a ti, Senhor. Leva o teu povo a viver na simplicidade do Evangelho. Que lições maravilhosas do teu Espírito esteja sendo ministrada aos nossos corações, ao coração da liderança, não importa a denominação. Senhor, que toda pompa caia por terra em nome de Jesus. Que o nosso mestre seja Jesus Cristo. Que cada pastor tenha como modelo a Jesus. Que cada ofício estabelecido por Jesus Cristo na sua igreja tenha como modelo a pessoa de Jesus Cristo. Oh, Pai, eu sei que o que o apóstolo Pedro declara é verdade. Ele declara na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 4, que o juízo começa primeiro pela tua casa. Então, Senhor, que o Senhor chacoalhe a videira mesmo, chacoalhe as nossas vidas, mas não permita que galho seco permaneça. Não permita, meu Deus, não permita que a planta que o Senhor não plantou permaneça, mas que o Senhor arranque toda a planta que o Senhor não plantou. Faça separação entre a palha e o trigo. Que o Senhor nos peneire. Senhor, ponha-nos na tua peneira mesmo. Ponha na tua peneira, Senhor. Chacoalha as nossas vidas para que todo fruto podre caia por terra, para que toda folha seca caia por terra, para que tudo aquilo que está, ó Deus, oculto venha à tona e nós sejamos santificados pela palavra, sejamos moldados pelo teu Espírito, entremos na forma de Jesus Cristo, Senhor. Nós pedimos que a tua santidade nos domine. Ó Senhor, faça algo na igreja. Só tu podes fazer e só tu sabes fazer. Nós nos quebrantamos diante de ti. Nós pedimos, ó Deus, a ação do teu Espírito na nossa vida. Nós queremos ser melhores crentes. Nós queremos falar a verdade. Nós queremos orar pelas autoridades com verdade. Não queremos orar e amanhã malhar. Nós queremos orar e orar e orar até que o Senhor opere o teu querer na vida desses homens, dessas mulheres de autoridade, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Ensina-nos a te obedecer, Senhor. Ensina-nos a andar conforme o padrão da tua palavra. Ensina-nos a andar segundo o Cristo. Nós nos apresentamos como igreja diante de ti. Temos a certeza que o teu trabalhar permanecerá intenso nas nossas vidas, até que a imagem de Jesus seja expressa em cada um de nós. Pai, nos curvamos diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar aqui. Queria te convidar, vamos continuar orando. Você pode entrar em intercessão junto conosco aqui agora. Nós vamos nos consagrar diante do Senhor, nos arrepender pelo pecado da nossa nação, nos arrepender pelo pecado da igreja, nos arrepender por tantas coisas que foram colocadas debaixo do tapete em tantos anos. Nós vamos nos arrepender como igreja. Queria lhe convidar aí no seu lugar, feche seus olhos, entre em intercessão junto conosco, compartilhe para outras pessoas entrarem junto com a gente agora, para poderem entrar em consagração também. Nós vamos orar, uma das orações aqui do Orando a Palavra, o livro da apóstola Valnice, um livro que nos ensina sobre intercessão, sobre orar, sobre uma vida intensa em Deus. E nós vamos fazer uma oração de consagração. Se você tiver o livro, ore junto comigo, mas se não tiver, acompanhe aí em oração. Se você ora em línguas, ore em línguas, mas não fique parado, não fique em inércia diante disso. Ore comigo. Graças te dou, ó Pai,
Oração 10, página 106, oração de consagração. Diz assim: graças te dou, ó Pai, por me haveres criado conforme tua imagem e semelhança. Agradeço-te a faculdade de decidir e escolher. Reconheço que me deste uma vontade livre para agir de acordo com os teus propósitos. Sou livre para praticar o bem e seguir a verdade. O Brasil é livre para praticar o bem e seguir a verdade. Lançando mão da liberdade de escolha, decidimos seguir o teu caminho e fazer a tua vontade. Teus propósitos são elevados, santos, puros, perfeitos e eternos, e a eles inclino meu coração. Renuncio meus próprios caminhos e planos, submetendo-os aos teus, porque reconheço-te como meu Senhor Supremo. Diga isso: reconheço-te como meu Senhor Supremo. Entreguei-te todo o meu ser, mediante uma decisão da minha vontade. Digo-te agora, como Jesus no passado: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou e realizar a sua obra. Não se faça a minha vontade, mas a tua. O passado e o futuro para ti são um eterno presente, e nada importa o que o futuro me reserva. Sei que será glorioso quando ele está em ti. Aleluia. Recuso-me a seguir o erro e a decidir-me pela carne, pelo mundo ou por Satanás. Tua verdade, Pai, iluminará o meu coração. Com a direção do teu Espírito, saberei discernir o teu plano e alegremente o seguirei. Numa atitude de obediência e rendição incondicional da minha vontade a ti. Diga comigo: rejeito toda e qualquer prisão na minha vontade. Minha obediência a ti será a expressão da incansável busca do meu conhecimento do teu plano, para que a ele me possa submeter inteligentemente, consciente das consequências da minha decisão. Meu Pai, reconheço que ainda estou a caminho da maturidade e corro o risco de não discernir claramente tua vontade em alguma área da minha vida. Quero, porém, dizer-te que tens liberdade, diga isso, tens liberdade de interferir na minha vida, na nação brasileira, e mostrar-me o erro. Livra-nos do engano, livra-me do engano e de desviar-me dos teus caminhos. O que mais quero fazer na vida é andar de acordo com a tua santa vontade. De toda a minha vontade busco a ti, Yahvé, e a nação brasileira te encontra, e tu nos dás descanso ao redor. Nos deleitamos em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Ensina-me, portanto, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Tu és o Deus da nação brasileira. Guia a nação brasileira com o teu bom espírito por terreno plano. Eis-nos aqui para fazer a tua vontade, e nessa vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Pelo que clamamos do mais fundo do nosso ser, seja feita a tua vontade em minha vida, na nação brasileira, de um modo tão perfeito como ela é feita no céu, e viveremos para a tua glória. Amém. Deus abençoe a nossa nação, nos arrependamos dos nossos pecados, o tempo está acabando. Deus abençoe.